Um arquiteto chamado Lúcio não está a conseguir criar inovações e está a lutar com o dinheiro. Todas as ideias que tem são rejeitadas pelos clientes, que acham que as suas inovações estão ultrapassadas. Uma tarde, um amigo de Lúcio levou-o a uma casa de banhos pública para descontrair. Lúcio pensa que é o pior sítio para relaxar, pois está cheio de pessoas nuas e barulhentas. O ambiente deixa impressionado, entra na água e fica lá durante algum tempo. De repente, repara que se está a formar um pequeno remoinho do outro lado da banheira. Vai verificar, mas é puxado por uma forte corrente. Em poucos segundos, Lúcio acaba num local semelhante a um túnel, lutando para respirar. Tenta o seu melhor para chegar à superfície e finalmente consegue. Mas, para sua surpresa, já não está no balneário romano. Na verdade, está numa moderna casa de banho japonesa cheia de velhos que estão em choque por o verem. À sua frente, o arquiteto de alguma forma viajou no tempo até ao Japão atual. Luxas, que nunca tinha visto alguém com feições mongol, assume que os homens são de uma tribo de cara lisa. Depois de recuperar do choque, Lúcio repara que o local é mais avançado do que qualquer balneário que alguma vez tenha visto. Os cestos, as torneiras e o aparelho de massagem deixando de boca aberta. E arrepende-se de não ter pensado nestas inovações mais cedo. Também entra acidentalmente no balneário das mulheres e é derrubado por uma velhota aos gritos. Depois, somos apresentados a uma artista de manga chamada Mami. A sua aparição dá-lhe uma ideia para uma nova personagem, por isso, ela começa a desenhar o seu retrato. Um pouco mais tarde, Luxas acorda e recebe uma garrafa de leite aromatizado. Mais uma vez, fica perplexo com o seu sabor doce e frio. De facto, é tão bom que o faz cair inconsciente pela segunda vez. Quando recupera a consciência, está de novo em Roma, rodeado de homens. Eles dizem que ele afogou-se na banheira e foi encontrado há poucos minutos. Inicialmente, Lúcio pensa que o seu encontro com a tribo da cara lisa foi apenas um sonho. Mas depois repara na garrafa de leite vazia ao seu lado. A cena passa-se 2 meses depois. Lúcio propõe a sua ideia de renovação ao dono da casa de banhos e tornou-a mais avançada. As pessoas elogiam a sua criatividade e ele ganha muito dinheiro com isso. Agora usam cestos, cabines de massagem e até doce de leite para melhorar a sua experiência no balneário. Enquanto está na banheira, um homem idoso deseja ter uma casa de banhos em casa. Quando Lúcio está a pensar numa forma de o tornar possível, é novamente puxado por uma corrente e levado para uma banheira nos séculos I. Um homem entra e pede a Lúcio que o ajude a tomar banho. Lúcio fica confuso, mas faz o que lhe é pedido e descobre muitos outros utensílios úteis, como um chuveiro e um chapéu de banho. Coincidentemente, a casa pertence a Mami, que encontra Lúcio no chão. Ela corre para ir buscar o seu caderno de desenhos, mas quando regressa, ele já desapareceu. De volta a Roma, Lúcio faz uma banheira doméstica para o velhote e ganha muito dinheiro. Finalmente, tem o suficiente para dar boas refeições à sua mulher, mas ela não está satisfeita. Ela quer desesperadamente ter um bebê e queixa-se de que Lúcio está sempre ocupado a trabalhar. Começam uma discussão que termina quando ela o amaldiçoa e se vai embora. Alguns dias mais tarde, Lúcio é abordado por um mensageiro do imperador Adrianus. O homem é conhecido por ser cruel, pois correm rumores de que matou os membros do gabinete, que se lhe opunham. Desde que se fala das invenções de Lúcio têm andado pela cidade. Até o imperador se está a interessar por ele. Ao conhecer Lúcio, revela que é um admirador de arte e o que Lúcio fez com o balneário público é claramente uma forma de arte. Impressionado com o seu trabalho, o imperador quer que ele faça um banho pessoal para si. Exige que seja fora do comum, inovador em algo que nunca tenha sido feito antes. Lúcio aceita o desafio e tem como missão impressionar o imperador. Durante toda a noite, percorre a cidade à procura inspiração para uma grande casa de banhos, mas não encontra nada. Sente-se envergonhado pelo facto de todas as suas ideias sejam uma cópia que não lhe deve ser atribuída. De repente, cai numa vala e desaparece. Uma cena do tempo atual mostra-nos Mami a trabalhar numa loja de artigos de casa de banho. A sua carreira como artista de manga não está a correr bem, por isso arranjou um emprego paralelo. Mas mesmo assim, ela está a lutar para se manter acordada no trabalho. Uma tarde, deixa acidentalmente a água aberta e enche uma banheira até a borda. De repente, Lúcio aparece na banheira e começa a respirar freneticamente. Ele para quando percebe que a banheira está a borbulhar sozinha. O gerente da loja vai queixar-se do homem estranho.
dando tempo a Mami e Lúcio para conviverem. Luxas pede-lhe que lhe faça uma visita guiada ao local e entrega-lhe uma moeda. Embora Mami não entender a língua, ela mostra-lhe a casa. Lúcio fica fascinado com os urinóis e pensa que os papéis higiênicos impressos contêm os segredos do sucesso da tribo da cara lisa. Mas a coisa que mais o fascina é um bidê. Quando está nele, sente-se como se estivesse no céu. Copiando a ideia de tudo o que viu, regressa a Roma e faz para o imperador a melhor casa de banho de todos os tempos. Tem uma sanita com um fluxo de água constante para limpar o traseiro. Uma banheira com bolhas feitas por escravos que sopram num cano. Um aquário luminoso e velas perfumadas. Velas perfumadas. Ele excede as expectativas do imperador e é premiado com um colar especial que tem uma escultura de patas de cão e de órgãos genitais humanos. Lúcio corre para casa para mostrar o feito à sua mulher, mas encontra a fazer amor com o seu melhor amigo. No futuro, Mami regressa à sua pequena cidade natal, depois de ter falhado repetidamente na criação de ideias para uma boa manga e de ser expulsa dos trabalhos secundários. Começa a trabalhar numa casa de banhos local e a estudar história romana antiga. A moeda que recebeu de Luxas e o seu desaparecimento intrigou-a e ela quer saber se ele é de fato uma pessoa do passado. De volta a Roma, Luxas perdeu a vontade de viver depois de a sua mulher ter fugido com o seu melhor amigo. Um dia, é abordado por um mensageiro que está preocupado com o imperador. Acontece que o imperador perdeu o seu filho recentemente e pensa que um crocodilo é a sua reencarnação. Ele quer que Lúcio projete um local onde o crocodilo possa ser guardado e todas as suas necessidades sejam satisfeitas. Lúcio tem de ter muito cuidado com este projeto, porque se o animal morrer, toda a culpa recairá sobre ele e será declarado criminoso nacional. De seguida, Lúcio vai à casa de banhos do imperador para verificar o fluxo de água, a pedido deste. Mas quando entra na banheira, é puxado para o futuro pela terceira vez. Sai para o exterior e dá por-se numa jaula presa com crocodilos. Acontece que ele está num santuário de crocodilos. Ao mesmo tempo, Mami também está no santuário com um acompanhante de quem não gosta. Ela faz o possível para se livrar do rapaz e fica feliz ao ver Lúcio dentro da jaula. Ela leva-o para fora e mostra-lhe o santuário, esquecendo-se do seu encontro. Luxas aprende a cuidar corretamente dos crocodilos e do seu habitat preferido. Mami também o leva a aprender tiro com arco para ver se ele é mesmo um homem romano. Ele acerta em todos os alvos, confirmando a suspeita dela. Algum tempo depois, ele acaba numa fonte termal que o leva de volta ao seu tempo. Alguns meses depois, o imperador arranja um lugar perfeito para criar o seu filho crocodilo. Até começou a tratar Lúcio como se fosse da família, convidando-o frequentemente para o palácio. Tudo está a correr bem na cidade, até que um dia, o imperador é informado de que os rebeldes estão a atacar as suas tropas. Estas não estão satisfeitas com o seu governo e querem destroná-lo a todo o custo. Os soldados do imperador e os rebeldes travam uma longa e dura batalha que se prolonga por mais de um ano. Por esta altura, o imperador envelheceu e está pronto para se reformar. Ele planeia deixar o trono ao seu sobrinho Seionils. Para o primeiro projeto de Seionils como imperador, ele vai construir uma nova casa de banhos para ganhar o apoio do povo. Por isso, o imperador quer que Lúcio ajude o seu sobrinho no projeto. Isto é um problema para Lúcio, porque os seus princípios não se alinham com Seionils, que é arrogante e orgulhoso. Lúcio sabe que, se tornar imperador, a queda do Império Romano é inevitável. Por isso, depois de muito pensar, dirige-se a Seionils e recusa-se a trabalhar para ele. Seionils lembra-lhe que ir contra o imperador é traição. Que ir contra o imperador é traição punível com a morte. Mas Lúcio mantém-se inflexível. Dirige-se a um colega arquiteto e pede-lhe que aceite o projeto. No entanto, o homem está furioso com Lúcio por ser a razão pela qual está falido. Começam a discutir e Lúcio é empurrado para um poço. Na cena seguinte, está novamente com a tribo da cara lisa. Está ferido, mas eles estão a cuidar dele, mas eles cuidam dele como se fosse deles, levando para uma fonte termal onde pode descansar e recuperar. Disse que, se for banhado na água de uma nascente, uma pessoa pode curar-se rapidamente. Também lhe dão álcool fermentado que lhe queima a garganta. Depois, Lúcio conhece Mami, que aprendeu a falar latim básico. Ela pergunta-lhe o nome, mas Lúcio está tão bêbado que cai em cima dela e os dois afogam-se no rio. Cai em cima dela e os dois afogam-se no lago. Quando acordam, estão em Roma. Para grande espanto de Mami,
ela descobre que Lucius está prestes a ser executado por se ter o acusado por se recusar a obedecer a uma ordem do imperador. Preocupada, tenta convencê-lo a aceitar o projeto, mas não consegue. Lúcio sai de casa com a sua bagagem para salvar a sua vida. Entretanto, no Japão, o grupo de velhos está à procura de Mami quando cai no lago. Tal como Lucius, também eles ficam presos num remoinho e são levados para o passado. Lucius está a caminho de uma cidade diferente, quando se depara com uma fonte termal natural numa colina. Lembra-se da forma como foi tratado pelas tribos de Cara Chata e apercebe-se de que a fonte pode ser útil ao imperador, ser útil para os soldados feridos do imperador. Ele corre para Mami para lhe contar a sua ideia, com a qual ela concorda. Depois disso, Lucius vai ter com o imperador e apresentar-lhe a visão. Diz também que foi instruído por Antônio para fazer a mola. Antônias é outro possível herdeiro do trono, muito mais elegível do que Seionils. Por isso, Lúcio quer que ele o faça parecer melhor aos olhos do imperador. Depois de ter sido autorizado a fazer a mola, Lúcio, Mami e a tribo da Cara Lisa começam a trabalhar. Nas horas seguintes, fazem a primeira cabana. Gradualmente, muitas casas são construídas à volta da nascente e estas transformam-se num ponto de descanso para os soldados. A tribo cuida dos feridos e ajuda-os a recuperar rapidamente. Para isso, utilizam também os seus conhecimentos de medicina moderna. Alguns meses mais tarde, os soldados vencem a batalha contra as rebeliões. Celebram bebendo e dançando. Lúcio e Mami sentam-se em privado e conversam durante muito tempo. Eles desenvolveram sentimentos um pelo outro durante o tempo em que trabalharam juntos. Lúcio é o mais feliz, mas isso só acontece quando a tribo da Cara Lisa desaparece de repente. Mami também começa a desaparecer à frente dos seus olhos, mas antes que isso aconteça, ele diz-lhe que há vários caminhos que levam a Roma. Na cena seguinte, o imperador nomeia Antônia seu conselheiro. Lucius é também condecorado perante os civis pela bravura que demonstrou na batalha. As pessoas reconhecem que, sem ele, nunca teriam vencido. Entretanto, Mami começou uma nova vida no futuro. Um dia, ela estava a caminhar pela cidade, quando vê Lucius a sair de um lago. O filme termina com o reencontro entre os dois. Subscreve para veres mais vídeos como este, ativa a notificação e deixem um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.